Ok, O Enfermeiro da Noite é um filme que estreou ano passado e é um grande drama que não teve assim muita fama, muitas pessoas a falarem de facto sobre ele. E eu não sei porquê, porque eu acho de facto que foi um filme super fantástico. É um drama bastante intenso e muito tenso. E no fundo conta a história, uma história verídica de um enfermeiro que durante a noite matava pacientes num hospital, mas a forma como o fazia era uma forma que não deixava muitas pistas para que se pudesse de facto descobrir quem é que estava a fazer aquilo e porque é que as próprias vítimas estavam a morrer. Embora mais tarde tenha vindo a ser descoberto, foi um caso muito complicado. Aliás, há inclusive documentários sobre isso. Há um documentário agora que se chama À Procura do Enfermeiro da Noite. E no fundo o filme conta essa história. Claro que não é um filme para todos, porque é um filme que é muito diálogo e é muito confinado àquela história. E de facto é um filme que não tem um andamento muito rápido. É um filme um pouco parado e muito confinado àquele espaço, portanto ao hospital, é onde acontece a maior parte da ação. Embora tenhamos também outros espaços que vão contribuindo também para o desenvolvimento da própria história em si, por exemplo, a esquadra, onde se fazem as investigações, a casa da Amy, onde se pode ver que ela vai cada vez mais ficando cada vez mais íntima e entrando cada vez mais em contacto com uma pessoa que ela acha que sabe quem é e que na verdade não sabe. E embora haja esses pequenos apartes, chamemos-lhe assim, esses pequenos apartes, o filme é todo muito confinado àquela história, naquele hospital, com os dois enfermeiros. É um filme muito sossegado, é um filme muito pacífico, mas ao mesmo tempo muito dramático e muito tenso. E parte dessa tensão e desse dramatismo é muito devido à montagem, que é aquilo que no fundo sobressai mais neste filme. É a montagem, porque a forma como cada plano, cada take, cada shot é cortado no timing certo, faz com que as cenas que já são dramáticas e tensas por natureza, tanto pela atuação como pela escolha da direção, a escolha do diretor para a gravação dos vários planos, juntamente também com a música, com os efeitos sonoros, pronto, todas essas questões que já sabemos que ajudam de facto a gerar essas emoções, a montagem acabou por ser algo que ainda veio acentuar mais isso. E é aquilo que é mais notável neste filme. Quem perceba minimamente desses aspectos mais técnicos, claro que uma pessoa mais leiga vai olhar e vai dizer: uau, este filme de facto é bom, mas não vai saber dizer porquê. E quem tenha um olhar um pouco mais técnico e um pouco mais conhecimento nessa área, consegue perceber que a montagem tem um papel fundamental nestas cenas. E um exemplo disso, o exemplo que, na minha opinião, para mim, a cena que mais se distinguiu nesse aspecto foi a cena do ataque de pânico da Amy, quando ela está a tratar do primeiro doente que se nota que é a vítima naquele hospital, porque já tinha havido vítimas noutros hospitais, noutros 9 hospitais. Naquele hospital, quando está a tratar da primeira vítima, de facto, de Charles Cullen, ela tem um ataque de pânico e esse ataque de pânico depois é transportado não só da sala onde está ela a tratar do paciente, mas depois por uma sala onde ela está sozinha, e vai havendo um afunilamento das sensações, e eu acho que isso foi muito notável e para mim foi a cena mais notável em termos da montagem, da combinação de tudo na verdade, mas da montagem. Para mim essa foi a cena que mais se destacou, porque foi a cena mais intensa do filme, ou uma das mais intensas do filme para mim. Outra coisa que também ajuda é os planos serem planos muito fechados. É muito raro nós naquele filme vermos planos mais abertos, planos que nos permitam conhecer mais do espaço onde os personagens estão. Não, os planos são muito diretos, muito confinados à personagem e às emoções da personagem, e isso é algo que ajuda também a criar um pouco aquela sensação de claustrofobia, aquela tensão, aquela sensação de porra, eu quero sair daqui, aquele sufoco. E isso já é um aspecto um pouco mais da direção, não é? Porque foi a escolha do diretor, mas na montagem foram escolhidos esses planos também para serem usados, e portanto isso também mais uma vez é aqui uma prova de que a montagem funciona de forma muito boa, excelente ou quase perfeita neste filme. Contudo, óbvio que nem tudo são rosas, como em todos os filmes, e acho que é algo que podia ter sido um pouco mais trabalhado, que é o facto da ação se desenrolar muito rápido. Eu acho que há pouco tempo para nós assimilarmos a informação da história e nos conseguirmos apegar às personagens, porque tudo acontece de forma tão rápida, embora seja um filme
de 2 horas, senti que não consegui criar aquele apego às personagens. Apesar dos atores serem excelentes e terem feito atuações brilhantes. Por exemplo, o Eddie ter interpretado aquela cena do I can't. Epá, eu achei essa cena fantástica. E claro, requer uma excelente atuação, mas acho que não foi dado tempo e espaço para nós conseguirmos ficar emocionalmente conectados às personagens. Acho que tudo aconteceu muito rápido, a história aconteceu muito rápida, porque na verdade ora havia momentos muito lentos em que se calhar era preciso um pouco mais de pace, mais de ritmo. Houve outros momentos em que de repente parece que tudo se desenrolou de forma muito acelerada. E acho que isso foi acho que devia ter havido um equilíbrio um bocadinho maior. E ainda nesse seguimento da história, que eu acho que é aquilo que é onde o filme peca um pouco mais, acho que podia também ter havido um pouco mais de ter-se mostrado um pouco mais. Eu sei que era difícil, porque para nos mantermos fiéis àquilo que é a história verídica, não dá para inventar. E portanto, se calhar aqui isto é um pouco a minha vontade e não aquilo que era o correto de fazer, que era seguir a história tal como ela é, ou praticamente como ela é, mas acho que se podia ter mostrado um pouco mais, porque acaba tudo por ser muito subentendido e muito deduzido, mas como eu já disse, eu acho que isso pode ter sido algo proposital, algo que foi feito mesmo de propósito, porque a própria história foi assim. E portanto, a escolha dos diretores foi de facto aproximar-nos o mais possível da história e do caso, para quase como se o filme fosse uma espécie de documentário, mas em que nós vemos o que de facto está a acontecer. E como a própria história, o próprio caso, foi um caso muito difícil de desvendar, um caso que requeriu muita investigação, que muitas vezes não levava a lado nenhum, embora os investigadores já começassem assim a ter aqueles flashes do que é que poderia acontecer. Faltava muita prova. Foi aquilo que aconteceu neste caso, foi aquilo que de facto prejudicou este caso, foi a falta de evidências, a falta de provas. Eu acho que a própria escolha dos diretores foi fazer os espectadores sentirem essa confusão e essa frustração que as personagens sentiam, e isso só foi possível fazendo a história da forma como ela era verdadeiramente, desta forma muito simples, muito subentendida, muito misteriosa e sem conseguirmos avançar muito. Ou seja, o próprio espectador, embora soubesse, por ser um filme, pelo título e pela personagem principal ser um enfermeiro, embora nós soubéssemos quem de facto era o criminoso, mesmo assim não era tudo dado de mão beijada ao espectador. Portanto, este filme é uma grande prova de que a montagem pode funcionar para melhorar as coisas.